O Dia dos Professores é um momento em que se homenageia os responsáveis pelo desenvolvimento da educação. Eles merecem respeito, muita consideração e valorização. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora com o Railton Nascimento. Ele que é presidente do Simpro, Sindicato dos Professores, já se encontra aqui. É fato o que aconteceu lá naquela cidade, aquele triste episódio, todos nós, né? Eu também sou professora, nós nos solidarizamos com aquela situação e a atitude daquela professora chamou a atenção de todo mundo. Tudo bem, Railton? Obrigada. Tudo bem, Nete, como vai? Tudo jóia? De fato, quantos professores e professoras realizam um trabalho extraordinário no dia a dia, educando crianças, alfabetizando crianças, trabalhando no ensino fundamental, no ensino médio. O professor é aquele que, na verdade, forma todas as demais profissões, né? Você não pode pensar o jornalista, o engenheiro, o médico, o técnico, sem o professor. O exemplo dessa professora é um exemplo que comoveu toda a sociedade. É a professora que dá, de fato, a vida para salvar os seus alunos. Quantos de nós estamos na sala de aula fazendo exatamente isso? Trabalhando 1, 2, 3 jornadas por dia, educando e formando a cidadania, formando a perspectiva de um futuro para o país. E aí o Simpro Goiás, em parceria com a CONTE, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Estabelecimento de Ensino, promove uma grande campanha, nível nacional e local, de valorização do trabalho docente. Porque uma sociedade que não valoriza o professor é uma sociedade que não tem futuro, né? É verdade, Railton. E nesse momento surge, sim, a reflexão, ao que se comemorar, o que falta para que o professor seja realmente respeitado e valorizado, como antigamente, porque na época dos nossos avós existia um respeito muito grande, uma admiração, uma valorização e um temor, entre aspas, né? Nós respeitávamos mesmo os nossos professores. E se perdeu isso agora, né? Nete, há muito que se comemorar, porque quando você dialoga com os professores são apaixonados no que fazem. Ensinar é uma arte maravilhosa. Eu sou professor há 20 anos, estou em sala de aula. Hoje à noite vou para a faculdade ministrar aula e quando estamos em sala de aula nós nos sentimos realizados. Realizados pelo trabalho que nós fazemos e realizados pela dimensão social desse trabalho, pelo desenvolvimento da sociedade. Há muito que se comemorar, porque a nossa atividade é uma atividade importante. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que chamar a atenção de pais, alunos, chamar a atenção de toda a sociedade para valorizar mais o seu professor. E essa valorização ela deve se dar no âmbito bem objetivo. Valorização da carreira docente, no setor privado, valorização de salário, condições de trabalho dignas. Nós precisamos respeitar o ambiente, né? Uma sala de aula não muito lotada, os alunos respeitarem mais a atividade do profissional. Então, há muito o que se comemorar, mas, ao mesmo tempo, há muito também o que se valorizar da carreira docente. Há muito que se olhar para esse profissional e perceber que uma sociedade que não valoriza esse profissional é uma sociedade que não tem perspectiva de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, de humanização, de sensibilização e de cidadania, não é? Porque é esse professor que forma a cidadania, esse professor que forma homens e mulheres, né? Então nós vamos comemorar muito, né? No dia 11 agora, nós vamos para a churrascaria Los Pampas, fazer uma grande comemoração com os professores. Estamos fazendo parceria com a República da Saúde, também no dia 11. Nós estamos intensificando nossas visitas nas escolas para dialogar com os professores. Estamos fazendo uma campanha, distribuindo material nas escolas. Hoje mesmo, essa campanha já começou. A campanha para dizer que não é só o dia 15, né? Nós temos que valorizar o professor todos os dias, né? Isso é fundamental. Estamos conversando com o Railton Nascimento, ele é presidente do Simpro, o Sindicato dos Professores, falando desse profissional que é tão importante para todos nós. Um fato preocupa os profissionais da educação, que é justamente o perigo da chamada Lei da Mordaça. O que significa isso, Railton? Olha, essa Lei da Mordaça é uma proposição de um projeto de lei que tem tramitado em casas legislativas. Houve um recentemente aprovado na Assembleia Legislativa de Alagoas, tramitou aqui em Goiânia, na Câmara Municipal, foi arquivado, graças à atuação de uma vereadora, Tatiana Lemos, foi arquivado. Esse projeto é um projeto que fere fundamentalmente princípios constitucionais.
O próprio ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, atendeu uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela CONTEE, pela nossa confederação, que representa os trabalhadores e trabalhadoras em estabelecimento de ensino, dizendo fundamentalmente o seguinte: é uma proposição de lei que fere o pluralismo de ideias que deve configurar o ensino, o trabalho docente, fere a liberdade de expressão, fere essa possibilidade de o aluno conhecer várias visões de mundo. O aluno não pode jamais ser privado de conhecer a diversidade do pensamento político, do pensamento ideológico, do pensamento religioso, porque senão nós começamos a voltar a um retrocesso dos tempos da ditadura, que o professor se sentia vigiado dentro de sala de aula de emitir opiniões. O professor, como eu costumo dizer, ele não nasceu de uma árvore ou caiu do céu. O professor tem uma história, ele tem preferências políticas, ideológicas, religiosas, time de futebol. Eu, por exemplo, torço para o melhor time de futebol do estado, Vila Nova, né? É, muito bom. Enfim, nós temos preferências. E que bom que o aluno conheça que o professor dele tem uma religião tal, torce para o time qual, o professor dele tem uma perspectiva política mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. Conhecendo essa diversidade, esse universo de concepções, essa pluralidade, o aluno vai poder construir a sua identidade. O aluno vai poder formar a sua cidadania. É muito pretensioso achar que os nossos estudantes, principalmente estudantes de ensino médio, eles são ingênuos, que eles não conseguem avaliar a posição de cada professor. Os nossos estudantes conseguem avaliar sim e perceber, muitos infelizmente que defendem esse projeto, na verdade estão patrocinados por partidos políticos e defendem uma ideologia política da falsa neutralidade, como se não tivessem nenhum comprometimento ideológico, como se fosse possível esse tipo de neutralidade. Então, sim, para o Goiás, a CONTEE se posiciona veementemente contra esse projeto, porque além de inconstitucional, ele presta um desserviço à educação. Além desse problema, né, suposta chamada também lei da mordaça, o professor vem enfrentando problemas de saúde, depressão, vários problemas emocionais também, devido ao desânimo, a falta de motivação, né, até porque não é valorizado, não é, Railton? Infelizmente, como aconteceu nos últimos anos, especialmente os últimos 20 anos, uma mercantilização da educação. Hoje no ensino superior, em torno de 80% da oferta é do setor privado, né? Essa luta, por exemplo, o estudante secundarista conseguiu uma vaga numa universidade pública e na dita melhor, né, universidade. Então, há uma pressão muito grande sobre o professor, uma precarização, uma desprofissionalização, e isso força o professor a trabalhar em 3 turnos, muitas vezes tem uma carga horária muito extensa, ter que cumprir um conteúdo extenso numa carga horária pequena e, infelizmente, com a valorização de plano de carreira salarial que não condiz com o trabalho dele. Isso provoca no professor estresse, ansiedade, provoca no professor a chamada síndrome de burnout, depressão. Quantos colegas têm desistido, né, de serem professores e quantos colegas têm sido acometidos, né, de doenças ocupacionais. Então, é nesse sentido que nós chamamos a atenção de todos, toda a sociedade, poder público, prefeitura, Estado, União, empresários do setor privado, que valorizem o professor. No dia 15 de outubro é o dia do professor. O mês de outubro é um mês dedicado ao professor. O professor não quer simplesmente receber parabéns, um bolo, um brinde. O professor quer salário digno, o professor quer que os direitos dele sejam respeitados, férias, 13º, contratação correta. O professor quer uma sala de aula que não seja superlotada, o professor quer ser respeitado. Então, a sociedade inteira deve chamar para si essa responsabilidade, porque, mais uma vez, uma sociedade que não valoriza o professor, o que será dessa sociedade? Uma sociedade que não valoriza a professora que alfabetiza as crianças, que educa as crianças, o que esperar de uma sociedade como essa? Então, eu chamo a atenção como presidente do Simpro a todos, valorizem o seu professor, lembrem daquela professora que te alfabetizou, daquele professor que te
que te educou e muitos que foram seus heróis, inclusive, né? Quantos professores que a gente traz na memória, admira até hoje, lembra, né? Então vamos valorizar o nosso professor. Muito obrigada, Railton Nascimento, presidente do SIMPRO, Sindicato dos Professores aqui em Goiás, e parabéns a todos vocês que realizam esse trabalho maravilhoso, que é sim educando os nossos filhos, educando a todos nós, né? Parabéns, sucesso e obrigada por ter vindo. Nete, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui trazer essa mensagem para a sociedade e acompanhe no nosso site do simprogoiás.org.br nossas publicações, nossas ações, nossas campanhas. E professor do setor privado, sindicalize-se ao Simpro, fortaleça o seu sindicato. Em época de reforma trabalhista, o sindicato vai ter um papel muito maior e você, profissional, precisa estar ao lado do seu sindicato. Um grande abraço a todos.